Boa tarde, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui com vocês no nosso futebol. Hoje, seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Bem, hoje estamos excepcionalmente num cenário diferente, moderno, aproveitando esse solzinho aqui do inverno, né? Fechando o nosso inverno de 2022, em breve primavera. Amigos, antes de começar o programa, nossos clássicos lembretes. O primeiro, inscrevam-se no canal. Curtam o vídeo, toda semana um vídeo diferente para vocês. E o segundo, já estamos no segundo lote das inscrições do bolão Futebol Hoje Copa do Mundo 22. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se no bolão e concorra a R$500 em prêmios. Comigo, Vinícius Mota, WhatsApp ou telefone 219-8614-0987. Repetindo, 219-8614-0987. É isso, meus amigos. Pedrão, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Vamos lá, meus amigos. Vamos falar aqui nossos assuntos de hoje, da semana do futebol hoje. Vamos seguir a ordem cronológica dos fatos. Primeiro, o Flamengo confirmou seu favoritismo, né, vencendo o São Paulo por 1-0. O jogo foi um jogo, assim, não foi um jogo que aparentou muito perigo. O São Paulo tentou até ser competitivo, mas não conseguiu. O Flamengo ganhou por um placar magro, mas confirmou a classificação em mais uma final. Juntando com a final, Pedrão, da Copa Libertadores, segunda final que o time vai disputar agora no mês de outubro. Uma competição nacional e uma competição internacional. Fala pra gente aí, pros nossos amigos, confirmação da classificação flamenguista foi correta, foi justa, e é o time a ser batido nesse momento? O Flamengo, aquilo que a gente vem falando sempre, o Flamengo está muito bem, né? O Flamengo se reencontrou outra vez, fez uma boa partida contra o São Paulo, mostrou uma superioridade o tempo inteiro, ganhou com aquele gol maravilhoso do Arrascaeta, que é um jogador assim que a gente não precisa nem falar, é um grande jogador, é o motor do Flamengo na hora de atacar. E o Pedro se portou muito bem. O time também, né? O time teve muito bem. E é favorito para você? Fala pra mim. Eu acho que ele é favorito, ele ganha do Atlético Paranaense e ganha bem. Eu acredito. E a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, acho que também tem grande chance? Grande chance. Dois jogos. Tem grande chance de ganhar essas duas competições. Acredito que sim. Agora, futebol não dá pra gente cravar 100%, né? Sim. Mas eu acho que o Flamengo tá bem, É isso, meus amigos. O Flamengo ainda joga hoje o clássico contra o Fluminense, né? Para tentar se manter na briga pelo título brasileiro, que está um pouco distante, mas são só 9 pontos, 8 pontos, uma margem, não é uma margem tão grande, mas também não é uma margem tão pequena. Ainda tem chance, tem água para rolar aí, mas tá bem o Flamengo e acredito eu que possa beliscar essas duas competições, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Para mim, no futebol brasileiro hoje, o Flamengo não é batido pelos seus adversários. Meus amigos, seguindo para vocês o nosso futebol hoje dessa semana. Na quarta houve a classificação flamenguista e na quinta houve a eliminação tricolor. O Fluminense perdeu de 3-0 para o Corinthians em São Paulo. Verdade. E deu adeus ao sonho de chegar a uma final de competição nacional. Depois de muito tempo, salvo engano, a última final que o Fluminense chegou de Copa do Brasil foi em 2007, entendeu? Ou seja, 15 anos depois. Vamos lá, minhas ponderações eu vou passar para Pedrão, meus amigos e amigas. Eu queria só fazer uma ponderação rápida a respeito do jogo do Fluminense, que é o seguinte. Para mim, o profissional, ele tem que ser criticado no momento certo e elogiado no momento certo. Verdade. Pedrão, você sabe disso, você acompanha comigo os programas. Quando começou o Futebol Hoje, a segunda temporada, eu falei pra você que pra mim o nome correto a ser contratado desde o início do ano como técnico não era Abel Braga e sim Fernando Diniz. É um cara que eu banquei, é um cara que eu gosto do trabalho, pra mim ele é um cara que ele entende de futebol, é um cara que tem uma mentalidade moderna. Mas no jogo de quinta-feira, eu e o Pedrão, a gente pôde acompanhar o jogo inteiro. Eu acho que ele cometeu um grande equívoco, que é o quê? Morrer algemado nas suas convicções. Exatamente. Na vida, não só no futebol, como em todo o trabalho, quando alguma coisa está saindo errado, ou você tem uma situação adversa, né, Pedrão? Você tem que tentar seguir uma certa lógica, encontrar uma saída que funcione, né?
Aí o telespectador vai perguntar, por que você está falando isso? Porque o Fernando Diniz errou para mim na escalação. O jogador Wellington, que é um jogador que tem a sua limitação, não vinha jogando, não tinha espaço no momento atual do time. Era um cara que já tinha sido barrado há mais de 2 meses. E num jogo dessa importância, né, Pedrão? Com a ausência do André, que é um cara que faz muita falta, o jogador entrar ali não é ele, é Felipe Melo. E não somente em relação à escalação, como no decorrer do jogo, foi abrindo o time, aí tomou 3 gols. Eu acho que ele no meu íntimo, ele o quê? Identificou que cometeu um erro e não aceitou e continuou errando. E aí, Thiago perdendo de 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo não conseguiu se impor, fez outras escolhas também que eu não achei grande coisa. Marrone, Natan, que não estão jogando grande coisa. E o quê? Perdeu os 3-0 e foi eliminado. Fernando Diniz é um técnico, para finalizar e passar para você, Pedrão, a bola. Fernando Diniz é um técnico, tem muitas virtudes, é um cara que promete muito como profissional, mas é um técnico que tem que entender que no momento decisivo ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ser fiel às suas convicções e à lógica. Quando você vai contra a lógica, a chance de você perder é grande. Pedrão, pode falar agora à vontade, fica à vontade, suas impressões a respeito da eliminação tricolor frente ao Corinthians na quinta-feira. Eu vou continuar o que você veio falando, grande parte do que você falou. Eu acho Fala mais alto a gente. Eu acho que o Fernando Diniz é um técnico moderno, é um cara que arrisca, é um cara que não tem medo. Só que esse jogo do Corinthians, a gente que já viu muito futebol há muitos anos durante a vida, a gente sabe que era um jogo lá na arena, um jogo difícil, um jogo fechado. Então, ele inventou um meio de campo da noite para o dia. Eu não estava no treinamento do Fluminense, mas o Érico estava sem jogar quase há 3 meses. Martinelli estava entrando 20, 30 minutos que ele entrava. Quer dizer, ele tira o Iago Felipe, Não lança Felipe Melo. Ele não consegue entender que o André não estava no jogo, não tinha condições de jogar, não poderia jogar. Então ali ele tinha que esquecer do André e fazer uma nova formação. Não conseguiu fazer. Não fez a formação mais devida. Eu vou mais longe. Aquilo que você falou, o cara... Se abraçou suas convicções, né? Exatamente, se abraçou e morreu abraçado às convicções. A questão de esses caras são não estou dizendo esse rapaz é um cara personalista. Por quê? Porque nas convicções dele ele achava que era o Wellington, Martinelli, mudou tudo, que o jogo anterior que o Iago Felipe jogou, ele marcou a segurança. Quer dizer, um jogo daquele difícil, pelo menos no primeiro tempo, tinha que entrar o Felipe Melo com o Iago Felipe e jogar com o Ganso. Ele achou que o Wellington ia fazer a função de André. Não tem como, quer dizer, não tem como, né, Pedro? Ah, nego tá reclamando que o Felipe Melo... Peraí, Felipe Melo, quando fez o gol contra, o jogo já estava perdido. Foi um terceiro gol que poderia qualquer um bater no jogador. Então não teve culpa, era um jogo que ele não poderia entrar naquela hora, ele tinha que entrar de começo. No segundo tempo, dependeu o que o Corinthians fez para me concluir. Foi muito claro. O Corinthians jogou com 4 jogadores avançados, ataque, marcando a saída do Fluminense. Sim. E o Fluminense, como o Wellington, não soube, vamos dizer... não tem a característica. De sair com rapidez, como o garoto que não pôde jogar tinha. O que ele fez? No gol do Felipe Melo mesmo? Não, no Fábio, do Renato Augusto. Do Renato Augusto, o Fábio despachou, a bola sobrou. Na hora que ele entregou para o Renato Augusto, o Ed tinha que marcar ali e parar a jogada ali. Era perigosa a falta, mas parava. Ele deixou o cara ajeitar, o cara já experiente, virou pro pé direito. E chutou. E quando o goleiro do Fluminense voltou, não é culpa dele. Porque ele despachou a bola bateu, ele já estava vendido. Por 1 minuto a mais, o Corinthians ganhou. Agora, gente, eu vou dizer, esse Corinthians não tem mais time que o Fluminense. Não tem. Quer dizer, mas entendeu melhor a o proposta, momento o jogo. Do jogo. Então, o que acontece? Eu critico o Fernando Diniz, porque ele precisa, em horas dessas, ele precisa saber ganhar. Exatamente. Ele ganha muito sem precisar. Agora, ele tem que ganhar precisando. Exatamente. É isso, tricolores. Então, pra gente finalizar nosso futebol dessa semana,
Essa temporada eu acredito que o Fluminense não chegue no Brasileiro. Se conseguir uma boa colocação, ir para Libertadores, está ótimo. E pensar na temporada 2023. Não foi dessa vez, mas 23 tem mais. Para finalizar o futebol dessa semana... Calma, Pedro, só um minuto. Botafogo venceu 2-0 ontem, quem não? Jogando bem, em cima do Curitiba. Em cima do Curitiba, que jogou bem, ganhou 2-0 e se afasta da zona de rebaixamento, tá? Acredito que o Botafogo, como a gente já fala aqui muito, tem que pensar em 23. Mas acredito que não caia e consiga se manter na Série A do Brasileiro. Vasco ganhou de 4-1 do Náutico, muito bem, diga-se passagem, e continua firme e forte na sua caminhada para subir a Série A do futebol brasileiro em 2023. Pedrão, considerações finais, fala para finalizar, para a gente fechar o programa. O que eu ia falar era isso. O Vasco teve uma boa vitória. Sim. O Botafogo ontem jogou forte, ganhou de 2-0. E ontem o Renato Gaúcho, que ganhou o primeiro jogo, assumiu o Grêmio, eles perderam de 2-0 lá, jogando mal o Grêmio, mas tá bem alto na tabela e tem chance ainda de classificar, porque Renato Gaúcho é um cara assim, agregador de jogadores, estão na caminhada. Tá ótimo. Amigos, então por hoje a gente fica por aqui, tá? Desejo para vocês uma excelente semana, excelentes vibrações, que esse solzinho permaneça a partir da próxima semana. Pedrão, boa tarde para você, uma ótima semana. Boa tarde a todos. E até a próxima aos amigos e amigas. Valeu! Valeu!